Enfim, tem muita coisa pra gente falar. Mas eu queria pegar um episódio, na verdade 2 episódios que aconteceram nessa semana e mostrar a diferença, né, entre eles. O que aconteceu aí com Atlético Paranaense e Fluminense nos episódios de troca de treinador. Troca ainda não, porque nenhum dos dois contratou um técnico. O Fluminense deve manter o Marcão, mas da saída, né, dos seus treinadores. E ontem a gente teve um pouco mais de informações dos dois lados, né? E veja como foi diferente, né, cara? Como a postura do profissional e o comportamento mesmo do profissional, ele difere muito de ser humano para ser humano. E, assim, fica muito evidente, né? O que foi a saída do Cuca do Atlético Paranaense e o que foi a saída do Diniz do Fluminense. E eu não tô falando aqui de desempenho no campo dos seus respectivos times. Até porque o desempenho do time do Cuca era melhor do que o desempenho do time do Diniz. Só que a postura dos caras foi completamente diferente, né, cara? Completamente diferente. Ontem à tarde, o Diniz convocou uma entrevista e ele explicou para se despedir, né? Para se despedir da torcida. Ele não tinha ainda falado depois que foi demitido pelo Mário Bittencourt. O Mário já tinha dado uma entrevista bem interessante, a gente falou sobre ela ontem aqui. E aí o Cuca falou, olha, o Diniz, tô confundindo os dois aqui porque os dois estão né? O Diniz falou, olha, eu não tive a oportunidade de me despedir da torcida do Fluminense e nem de vocês, jornalistas que acompanharam aqui o dia a dia e tal. Então eu convoquei essa entrevista aqui pra falar um pouquinho dessa saída. E abriu o coração dele, cara. E foi muito legal. Eu fiquei emocionado e fiquei satisfeito de ver que ainda existe no futebol uma relação tão profunda assim. E não digo só do treinador com os seus jogadores, não. É do treinador com a sua torcida, com os próprios jornalistas, porque hoje o trabalho da imprensa é completamente diferente do que era, por exemplo, quando eu era setorista de clube. E aí, vale ressaltar que é diferente dos dois lados, tá? A imprensa também se comporta muitas vezes de forma bem diferente. Existe do lado de cá a presença de algumas figuras que não são necessariamente jornalistas, mas que estão ali para falar mais do time, focar mais com outro viés, enfim, e não vou julgar isso aqui, mas é uma relação diferente, uma relação muito mais distante, inclusive. E você vê que há exceções. A relação do Diniz com a torcida do Fluminense, e mesmo o torcedor, assumindo e falando, cara, não dava mais. Mesmo o torcedor criticando, e com razão, eu achei bacana ver que essa relação, ela ainda pode existir no futebol. Foi um momento de muito carinho do Diniz falando com os torcedores, com os próprios jornalistas ali, e sai, sabe, com as portas abertas. Eu ontem fiz críticas aqui ao Diniz e repito essas críticas. Eu acho que o Diniz, ele para ser um técnico mais top ainda, ele é um técnico de uma prateleira diferente, eu acho que é, mas ele pode e deve melhorar muito ainda. O Diniz tem que encontrar alternativas quando a convicção dele não está funcionando. Quem sou eu para falar do técnico que é atual campeão da América? Mas, enfim, é a minha opinião. O Diniz, eu acho que ele precisa ampliar o repertório dele. Precisa ampliar o repertório dele, porque senão ele vai morrer abraçado com as convicções sempre. E eu não sei se isso vai ser bom. Se por um lado é muito claro e todo mundo sabe o que vai ter quando contratar o Diniz, por outro também é muito complicado você saber que, se não estiver dando certo, ele vai continuar insistindo.
Tem momentos que você precisa dar uma... Né? Pô, cara, eu acredito nisso, acho que vai dar certo, mas nesse momento não está dando certo. Então eu vou aqui um pouquinho para voltar a ter confiança e depois retomar a caminhada. E o Diniz não tem isso. O Diniz, ele insiste e realmente chegou no momento no Fluminense que não dava mais. Então, eu acho muito legal essa relação, tô aqui elogiando essa relação, mas também acho que fica uma sinalização aí pro Diniz que ele precisa ampliar o repertório dele. E do outro lado, um Cuca que sai de uma maneira completamente diferente, né? Se um sai deixando as portas abertas, para quem sabe, num futuro até muito próximo, voltar ao clube, que é uma sensação que eu acho que ficou na saída do Diniz, daqui a pouco ele aparece de novo no Fluminense, quando menos se espera e mais rápido do que se espera. Do outro lado, o Cuca parece que sai, não é que fechando a porta, é batendo a porta, né? Batendo a porta. Porque ontem, no final da partida, o Thiago Heleno e o Paulo Miranda, na final da partida contra o Corinthians, né? O Thiago Heleno e o Paulo Miranda falaram, deram declarações, cara, que deixam o Cuca numa situação ainda mais esquisita. Já foi muito esquisita a saída do Cuca, tá? A gente já falou sobre isso aqui. A gente já falou. Já foi muito esquisito. E ontem, o Thiago Heleno disse o seguinte após o jogo. Olha, não teve briga no vestiário não, cara. Não teve briga no vestiário não. E tem mais, ele pulou do barco. Na hora que a gente mais precisou, ele foi embora. E tem mais coisa aí que a galera não tá sabendo. Eu segurei a bronca de vários jogadores. E o Thiago Heleno deixou uma sensação de que o negócio tá muito mal explicado. Muito mal explicado. O Paulo Miranda disse o seguinte, ó, vestiário é sagrado, cara. O que acontece no vestiário não deveria ser levado pra fora, não. E ele tem razão. Existe ali um ambiente, sabe, de cobrança, de muitas vezes discussões e tal, que fazem parte do futebol, cara. Às vezes a gente vê isso acontecendo no campo, do cara cobrar o outro e tal, e não quer dizer que eles que sejam inimigos, que um queira matar o outro. Porra, sabe uma cobrança de quem tá querendo ganhar e tal? Isso acontece às vezes no campo. E no vestiário? Acontece muito mais. Muito mais. E aí o Cuca, 30 segundos depois que acontece uma suposta discussão que agora as duas partes estão dizendo que não foi bem assim, ele leva pra entrevista coletiva. E leva pra se explicar, ó, fulano começou a bater boca com fulano, eu... Rapaz, que história mal contada, hein? Que história mal contada, essa saída do Cuca. E veja o que eu tô falando. O desempenho do time do Cuca era muito melhor do que o do Diniz. Uma demissão no futebol de hoje, do Diniz, foi perfeitamente compreensível. A saída do Cuca? Esquisito, hein?